Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a Eucaristia neste primeiro dia da novena de São José, preparação neste ano, que é dedicada ao ano de São José. O Papa Francisco declarou o ano de São José. Portanto, nós olhamos para ele e, graças a Deus, é uma estátua, uma imagem muito bonita, de valor, feita, de certeza, pelos nossos artistas portugueses da zona de Braga. É uma peça de madeira muito, muito bonito. Além de todo o valor sentimental, de tudo aquilo que significa para nós, dos nossos pais, que nos recorda, que nos lembra, todos os valores da família, tudo no seu silêncio, todo o amor a Jesus Cristo, ainda mais o sinal, sendo uma imagem muito bonita, de São José Trabalhador, o São José que é celebrado no dia 1 de maio, na capela do Senhor Santo Cristo, onde nós vamos rezar o terço logo à noite, com os nossos irmãos da Naita Colombos. É a imagem de São José, pai, portanto, com o lírio da fidelidade e com o menino ao colo. Portanto, outra imagem que o povo de Deus, ao longo da história, simbolizou Jesus Cristo. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes, e neste primeiro dia em que celebramos o primeiro dia da novena de São José, mas já estamos a caminhar no ano dedicado a São José. Todo este ano é referente na Igreja Universal, tendo como São José no centro do nosso caminhar. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada, e é importante dizê-lo sempre, todos os dias, porque há valores que hoje estão muito diluídos, e é bom lembrá-los, recordá-los, como o valor do sonho, o sonho de São José, o sonho da unidade, o sonho das obras do futuro, o diálogo, a união, o trabalho, o sacrifício e, sobretudo, o testemunho de fé de que São José é um modelo, e os nossos imigrantes também eram. Vamos celebrar esta Eucaristia lembrando Manuel Neves e familiares, familiares defuntos de Nelson e Rosa Silva, António Silva, Bruno, Paulo e Rosa Maria. E vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que, instruídos pela observância quaresmal e alimentados pela vossa palavra, nos consagremos totalmente a vós e perseveremos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecerem e põe-nos em prática,
para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais. Ensinei-vos estas leis e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a fim de os praticardes na terra de que ides tomar posse. Observai-os e ponde-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão: que povo sábio e prudente é esta grande nação? Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Mas tende cuidado e prestai atenção, para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos, nem o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida. Ensinai aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje coloca-nos uma das questões que tem acompanhado o povo de Deus ao longo de toda a história, a lei dos homens. Um dos problemas do nosso tempo em relação à Igreja é que os ateus consideram que nós não praticamos as leis do mundo, que nós não somos fiéis às leis do mundo, que os cristãos, que aqueles que acreditam em Deus, que aqueles que acreditam em Jesus Cristo,
não são fiéis à lei do mundo. E a lei foi sempre uma questão fundamental. Jesus diz no Evangelho de hoje, em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, um Evangelho pequeno, ensina-nos qual é o comportamento que temos a ter em relação à lei. Para Jesus, a lei moral é obra da sabedoria divina. Portanto, as leis, as boas leis, são obra da sabedoria divina. Por isso, podemos definir a lei, em sentido bíblico, como uma instrução dada pelo Pai, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, ela diz aos homens quais são os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida e lhe proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor. As leis, para nós, apesar de muita gente que não tem fé ter na cabeça confusões, a lei é como os candeeiros que estão à beira da estrada e que nos guiam de noite. Nós nós sabemos que as leis são os princípios que Deus nos deu para nós caminharmos à luz, sem vergonha. Nós não temos vergonha de caminhar à luz. Mas ao mesmo tempo, diz Jesus, os preceitos revelam o amor das promessas. Em toda a lei, Deus promete proteger o seu povo e o seu povo promete cumprir as regras. É isto. Deus protege-nos e desde o Antigo Testamento foi sempre assim. E Deus nunca falhou. Quem falhou foi sempre o homem. E para Jesus, eis a razão porque Jesus diz: o céu e a terra passarão, porém nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. O céu, que é matéria, tudo passará, mas a lei de Deus continuará. E é nesta perspectiva que nós nos movemos no mundo. Portanto, a questão da obediência aos mandamentos divinos, ou tudo quanto Deus ordena, visará a salvação, pois entra no campo da santificação e não da justificação. Entender o papel da lei como meio de salvação seria um uso ilegítimo da mesma, diz São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. O fracasso do povo de Israel, espiritual de Israel, que motivou a rejeição como propriedade de Deus, não estava na lei, que é perfeita, justa, santa, boa, espiritual. O fracasso do povo judeu foi na sua autoconfiança do povo, quando as suas possibilidades de obedecê-la plenamente, quando o povo desobedeceu. O fracasso do povo de Israel está em não cumprir a lei. Por isso é que Jesus, dirigindo-se ao povo, diz: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Nós, uns anos desta parte, estamos habituados em grupos que querem partir a lei toda. Nós olhamos, por exemplo, para aquilo que se está a passar em Espanha, e Deus queira que seja só em Espanha, que as notícias nem falam muito, mas até são os próprios políticos que estão no poder que incentivam certos jovens a partir tudo, a desmoronar tudo. Propõem uma sociedade nova que não sabe onde assenta. O que importa é destruir para reinar. Portanto, todos os regimes comunistas foi assim que se impuseram, destruindo para reinar.
foi sempre a técnica. E nós, durante uns tempos, tínhamos medo de dizer isto. Mas agora já não vale a pena ter mais medo. Não vale a pena. Foi sempre a técnica dos partidos comunistas. Destruir tudo, dar cabo de tudo, aquilo da família, da sociedade como está estruturada, e prometer uma nova realidade que só cabe na cabeça de gente que não tem nada na cabeça, sobretudo jovens que certo, Deus nos perdoe, mas às vezes mais parece que tem a cabeça ocupada, em vez de com o pensamento, com a droga e outras coisas parecidas. E nós temos como cristãos, saber relacionar-nos com a lei. A lei é a luz. A lei é a luz. Nós não podemos acreditar que vai surgir uma sociedade perfeita destruindo tudo aquilo que está criado pelos nossos antepassados. Os valores que herdamos, o valor da família, o valor da caridade, o valor da humanidade, da justiça. Olhai como é que é preocupante nos últimos tempos a questão da justiça. O povo a gritar, queremos justiça, queremos acabar com a corrupção, queremos que acabe a corrupção. Mas isso, as autoridades e aqueles senhores que estudaram com o dinheiro do povo, não sabem resolver. E um dos problemas maiores do nosso tempo é a falta de justiça. Como é que é possível? Como é que é possível? Criam-se uma coisa completamente nova, não sabem, sentem quê, desmoronar tudo, para então criar uma nova sociedade, que não sabe o que é, nem para onde vai, nem se tem futuro, não sabe nada. João Paulo II dizia assim: Deus deseja-se aproximar do homem, Deus quer dirigir-lhe as suas palavras, mostrar-lhe o seu rosto, porque procura a intimidade com ele. Isto se faz realidade no povo de Israel, povo escolhido por Deus para receber as suas palavras. Essa é a experiência que tem Moisés quando diz: pois qual é a grande nação que tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus, que sempre o invocamos. O povo de Israel é um povo importante ainda hoje, porque tem consciência de Deus, tem consciência que é o povo de Deus. Às vezes foi-se afastando, e muitas vezes afastou-se, não aceitou Jesus Cristo, mas a consciência de que é o povo de Deus e que é guiado por Deus está presente no povo de Israel. E a unidade do povo, a luta pelo futuro melhor, é a partir desta consciência como povo. O que já passaram os judeus ao longo da história. E sempre com a presença, com a consciência que são o povo de Deus. E hoje nós temos propostas dos nossos políticos banir Deus. Banir de Deus da cabeça das crianças, acabar com esta coisa da igreja, de Deus, para criar então uma sociedade nova que ninguém sabe o que é. Que onde foi tentado aplicar essa sociedade nova, faliu tudo, nada deu, em lado nenhum, em parte nenhuma do mundo. E temos vários exemplos no mundo. Mas quer uma sociedade nova, sem Deus. Mas também não se fala em sociedade nova fraterna. Não, uma autoridade. As autoridades, a autoridade é que sabe, é que nos sabe guiar. E nós sabemos, estamos aí pelo mundo todo no que deu. A lei de Deus é uma das questões. E neste primeiro dia da novena de São José, que soube cumprir as leis, educou o seu filho, ensinou-o a cumprir também as normas da sociedade, quando elas são justas,
devemos cumpri-las. Quando é para o bem comum, para o bem de todos, essas leis fundamentadas na lei de Deus, tudo bem. Nós hoje celebramos na igreja um santo, pelo menos na minha terra, na minha zona, no interior de Portugal, lá no cimo de um monte bastante alto, que é uma capela de Fátima, se vê no cimo de um monte bem alto, São Macário. São Macário, eu não sei se já tinha ouvido falar de São Macário, portanto é um ermita, bispo de Jerusalém, num tempo terrível, num tempo de leis confusas, de leis tremendas, de tentativa de impor, que é o que nós estamos a passar agora neste momento no mundo, tentar impor, e ai de quem falar contra. Eu nunca imaginei na minha vida, quando era estudante, nos meus primeiros anos de padre, chegar a uma situação como hoje, em que se eu falar de mandar calar e pessoas, sobretudo no meio intelectual, este não pode falar, aquele não pode falar, isto não se pode dizer, aquilo não se pode dizer. Há um grupo de gente que parte tudo, pode dizer tudo o que quiser, mas quem defende certos valores não pode falar, é proibido falar. E nós temos que saber de onde é que isto vem e para onde é que isto vai. São Macário viveu num tempo conturbado. O de Jerusalém, o templo foi destruído no ano 60. São Macário estava em Jerusalém no ano 70, 10 anos depois. Uma confusão tremenda. E ser fiel a tudo aquilo que vem de Deus, às suas leis, às suas regras, é fundamental para nós nos sabermos guiar e sabermos guiar numa sociedade justa, fraterna, onde os valores humanos, onde a vida tenha valor. Nós estamos numa sociedade onde a vida não tem valor, e isto é um preço. Nós temos uma sociedade onde a vida não tem valor, e vai-se fingindo, vivemos numa situação de mentira. Quando a vida não tem valor, não venham com os animais nem com as plantas, a vida não tem valor, porque o homem é o ser mais perfeito da criação. E se a vida do homem não tem valor, nada tem valor. E não vale a pena andarmos a iludirmos-nos, porque esta é a lei de Deus. O homem é o ser mais perfeito de toda a criação. E hoje temos grupos a querer pôr outros seres no lugar do homem, discretamente, devagarinho. E nós temos que saber onde é que estamos. Que São Macário, bispo de Jerusalém, eu disse nos anos 70, mas é mais tarde, nos anos 70, foi com a destruição toda do templo, e foi quando começou o desmoronar de Jerusalém, o desmoronar, primeiro o templo e depois socialmente, mas a firmeza de todos os cristãos, de todos aqueles que são fiéis ao projeto de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus não veio revogar a lei, mas ensinar o seu sentido mais profundo. Voltemos para Ele e peçamos: Jesus Cristo, ensinai-nos a vossa lei. Pela Igreja que escuta a lei de Deus todos os dias, pelo Papa que interpreta com verdade
e pelos párocos que a explicam aos cristãos. Oremos. Cristo ensinou-nos. Pelos pais que ensinam a lei de Cristo aos filhos, pelos filhos que a transmitem a seus filhos e por aqueles que a trazem sempre no pensamento. Oremos. Pelas vítimas das leis contrárias à lei natural, por aqueles que as não aprovem nem defendem, e pelos que têm a coragem de se lhes opor. Oremos. Pelos que entram nos transgimos os mandamentos, pelos que procuram vivê-los com fidelidade, e pelos defuntos que os amaram mais e que a si próprios. Oremos. Senhor Jesus Cristo, abri os nossos corações à vossa lei e dai-nos a sabedoria que ela ensina, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, com estas ofertas as orações dos vossos fiéis e defendei de todos os perigos o povo que celebra estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
deste primeiro dia da novena de São José, dia 10 de março do ano de 2021, olhamos para São José diante da imagem que temos aqui na nossa igreja de São José trabalhador, mas olhamos para São José como modelo de pai, modelo de paternidade. E digamos a oração deste dia: dou graças à Santíssima Trindade, Santíssimo São José, pelos muitos privilégios, méritos e virtudes com que vos enriqueceu e principalmente pelo grande e singularíssimo a poucos concedido de ter sido santificado no ventre da vossa mãe e confirmado em graça. Que alegria para vosso coração ver-vos livre do pecado, que é a única coisa que desagrada a Deus Filho, que vos chamava de Pai. Que graças deste à Trindade beatífica por esse tão assinalado privilégio. Eu vos felicito com todo o meu coração pela inocência incomparável que tiveste desde antes de nascer e pela graça e amizade particular com que o mesmo Deus vos distinguiu. Por esse privilégio e pela grande alegria que Ele vos causou, suplico-vos, ó meu querido Pai, que me alcanceis de Deus um grande ódio ao pecado, grande amor às virtudes e à minha família a salvação eterna. E como creio que a graça que desejo conseguir nesta novena será benéfica à minha salvação e da minha família, tenho inteira confiança que alcançarei por vossa poderosíssima intercessão. Todavia, se minha oração não for bem dirigida, endireitai-a e rogai-a ao boníssimo Deus por mim. Amém. São José, rogai por nós. Convidamos todos a rezarem, a fazerem connosco esta novena, muito simples, todos os dias. Amanhã teremos a adoração do Santíssimo Sacramento depois da Eucaristia. Na sexta-feira a Via Sacra antes da missa e todos os dias à noite o terço e de manhã a oração. Então vamos terminar esta Eucaristia colocando-nos nas mãos de Deus, São José, e sobretudo pensando no valor da verdadeira lei de Deus nas nossas vidas. Oremos. Santificai-nos, Senhor, com o alimento recebido nesta mesa celeste, para que, livres de todos os erros, sejamos dignos das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.